Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma grande bênção estar com todos vocês nesse tempo de comunhão com o Senhor, onde Ele nos traz para um tempo na presença dEle, muito especial, muito singular, digamos assim. Um momento onde Ele nos toca, nos traz grandes revelações, nos traz aí um ensinamento de uma semana que foi assim, uma experiência incrível, que Ele nos abençoa e nos trouxe para esse tempo no dia de hoje. E hoje nós vamos falar de uma porção que o Senhor quer tocar muitos. Não apenas aqueles que estão aqui dentro, mas todos aqueles que irão usufruir desse vídeo aí no nosso canal no YouTube, para que possa ser um tempo de reflexão. Porque às vezes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, acabamos permitindo que o comodismo das coisas nos digam como fazer ou de que forma fazer, às vezes de uma forma rápida, às vezes de uma forma para acabar com o problema, né? Tipo, vai desse jeito mesmo. E mal sabemos que estamos nos afastando de Deus. Então, quando Ele nos coloca, quando Ele fala, Deus levanta reis, sacerdotes e profetas, mas cuidado com a rebelião. Quando Ele me trouxe essa porção, que se chama Corá, para esse tempo, a princípio eu não tinha entendido muito bem justamente essa mensagem dele, que ele levanta reis, sacerdotes e profetas. Mas cuidado com a rebelião. Isso já foi eu falei no sábado à noite. Eu estava em meditação lá com ele, já preparando já a porção. Veio essa mensagem e eu perguntei, mas o que está acontecendo, Senhor? Quais são as mensagens que o Senhor tem? Quais são as coisas aí? Óbvio que não vou conseguir passar para vocês mais de 4 horas ali de meditação na palavra dele, porque é muita coisa que ele nos passa, nos transmite. Então eu vou passar para vocês um resumo desse pouco tempo que nós temos juntos, para que vocês também tenham essa oportunidade de entender por que Deus nos colocou essa mensagem de hoje. Para que serve? Por que Ele quer tocar os nossos corações? Por que Ele quer que nós toquemos o coração de outras pessoas? Por quê? Então, para vocês nos acompanharem aí, a porção chama Corá, que é o nome do primo de Moisés, que vai com um texto base de Números 16, 1 a 18, 32, Lucas capítulo 19 e 20, e 1 Samuel de 11, 14 a 12, 22. Se tiverem alguma dúvida, aí no nosso site, só ir lá em Ensinamentos Parashiot, lá tem uma tabela com todas as porções, todas as, digamos assim, onde você faz as pesquisas, está o nome da porção, da Parashá, e lá já vem a conexão no Antigo Testamento, dentro da Torá, e no Novo Testamento, e mais a Haftarot sendo colocada. Ok? E ele já coloca para nós uma seguinte forma, para começar a nossa reflexão.
Nós temos aí o livro de Provérbios, capítulos 27, versículo 17. Assim como o ferro afia o ferro, uma pessoa afia o caráter de seu amigo. Como também Salmos 27, 13 e 14, onde ele diz assim: se eu não tivesse crido, não veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ponha sua esperança no Senhor, seja forte, e que seu coração tenha coragem. Sim, pois ponha a sua esperança no Senhor. Quando ele te coloca aquela mensagem de que ele levanta reis, sacerdotes e profetas, e logo em seguida ele te coloca essas duas sessões para você refletir, você já começa a pensar, lá vem bomba. O que o Senhor quer falar com isso hoje? Hoje vivemos num tempo, mas um tempo bem incisivo, sobre questionamentos de autoridades espirituais. E principalmente a soberania de Deus. Desde os dias de Moisés até os dias do Senhor Jesus, homens têm se levantado contra a liderança instituída por Deus. Mas o Espírito Santo está nos chamando, e já vem nos chamando, a discernir entre o que é rebelião e o que é revelação. Talvez aí por algumas coisas que vêm acontecendo no mundo, no nosso país e tudo mais, eu tenho visto, tenho presenciado de pessoas que realmente estão deixando de crer em Deus. A gente ora, a gente faz isso, a gente faz aquilo, mas não acontece nada. Eu não estou vendo nada acontecer. Olha aí isso, olha aquilo que está acontecendo. Eu não consigo comprar um pacote de alimento. Eu não consigo ir lá fazer alguma coisa nisso ou naquilo. E a pessoa sempre vem com aquela desculpa. Eu oro, mas eu não estou vendo mudança. A gente vai lá com todo calma, com todo carinho. Mas você está orando com o coração? Ou somente por causa da tua necessidade? Eu estou orando. Qual é a forma que você ora? E uma das coisas que mais tenho percebido é que as pessoas não sabem orar. Infelizmente, mesmo a repetição mesmo do Pai Nosso, o Senhor tão generosamente agradando aos seus discípulos, quando eles falam, nos ensine a orar, ele não deu aquela direção. Mesmo o próprio Pai Nosso hoje soa de uma forma como se eu estivesse comprando bala no mercado. Uma bala que para tirar o gosto ruim da boca, tipo assim. Então hoje em dia o que a gente percebe é que as pessoas, a nível de oração, se tornaram dependentes dos ministros. Ele ora lá no altar, já abençoa a minha vida, e está tudo certo e tal, mas quando você vai ver esse ministro novamente? Só daqui a 7, 8 dias. O que você faz durante esse tempo inteiro, onde Deus está agindo na sua vida? Você não conversa com Ele? Você não ora com Ele? Eu oro. Ora. De verdade. Você dispõe de um tempo para Ele? Ou tipo, você faz aquela oração matinal quando você acorda, com aquele jeitão? Ou quando você vai para dormir, já encaixotada dentro da sua cama, aquele negócio todo, ainda mais agora está fazendo frio, né? Já encaixotada no meio das suas cobertas e tudo mais, e já vai falando dormindo.
forma? É o seu tempo em secreto com Ele. E aí nós temos que começar a olhar justamente os ensinamentos que Deus vem nos passando no dia de hoje. Quando Ele fala assim, a rebelião contra a autoridade ungida, que vai lá de Números 16, de 1 a 3. Corá, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés. Corá desonrou a unção sobre Moisés e Arão. Quem deu autoridade para vocês? No reino de Deus, a autoridade é dada por Deus e não pelo desejo humano. Nós vimos aí há pouco tempo, aí, até virou uma coisa pífia, digamos assim, que até um famoso pastor aí resolveu se meter a besta a criticar um jovem de apenas 15 anos, só porque subia nos altares. Mas ele tocava corações. Um velho ungido, só porque tem recursos, nunca lutou para ter igreja, foi herança de papai. Eu conheço a história dele. Para mim nunca foi homem de confiança, mas foi ungido, levantado para pastor, e respeito por isso. Mas as críticas dele não são de um pastor que deveria apacentar o rebanho de Deus. Pelo contrário, agiu como homem, mas na autoridade de pastor, querendo recriminar como se fosse um pastor. E nisso daí, nós começamos a pensar da seguinte forma. Hoje nós temos muitos corás nos púlpitos, nas igrejas, em todo lugar. Então nós precisamos tomar até cuidado, porque Deus vai defender os seus ungidos. Mas nós devemos tomar cuidado, é de onde está vindo o ensinamento que nós recebemos. Não vou dizer que a criança estava certa, que talvez ali faltou um pouco de zelo daquele que realmente é responsável em dar a direção, em dar o comando, em dar a devida consagração, unção, derramar, tipo, filho, vem cá e aprende. Você ainda é novo, vai aprender. Olha, por exemplo, a unção que foi derramada sobre a vida de Davi. Davi era um pastorzinho de ovelhas. E a unção de reinado já tinha caído sobre ele ali. Mas quando é que ele foi se tornar rei? Quando ele amadureceu. E mesmo com todo o poder, ele caiu. Mas ele conheceu, se arrependeu e se tornou coração de Deus. E hoje, será que nós estamos tendo essa mesma humildade de Davi? De saber que ainda Saul era o rei. E ele tinha que esperar o tempo dele. Será que nós estamos ensinando corretamente aqueles que fazem parte do rebanho? E aí a gente sempre pede para o Espírito Santo nos dar discernimento, para que nós não sigamos vozes rebeldes. E de acordo com os últimos vídeos, essa semana, 2 pastores mandaram mensagem abordando a gente sobre os vídeos que nós postamos aí, que vocês assistem, dizendo que fazia tempo que eles não viam uma igreja, uma pregação focada na Bíblia, onde tudo que a gente estava falando está na Bíblia.
Toda a forma de raciocínio, toda a forma de pensamento está na Bíblia. Não tinha nada emocional lá, como é feito hoje. Ao contrário. São peras de edificação, palavras que eles usaram. Aquilo me tocou de uma forma que eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E aí ele mesmo nos leva, por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 20, quando Jesus confronta a falsa autoridade. Com que autoridade faz essas coisas? Perguntaram para ele. Legal. Eu respondo se vocês me responderem. Primeiro, sobre João Batista. Vem de Deus ou vem do homem? Pô, se a gente falar que vem do homem, a população mata a gente. Se eu falar que é de Deus, por que nós não respeitamos, então, um profeta? E hoje em dia, se tornou a coisa mais comum do mundo, digamos assim, é críticas. Apontar críticas. Quem te deu unção, quem te derramou aquele negócio, Antigamente, como eu já cansei de falar, quando eu chegava de um lugar, quando eu comecei a me apresentar, olha, princípio pastor, depois apóstolo. Mas quem é qual é a tua paternidade? Tinha que apresentar a paternidade, não um diploma na parede. Eu tinha que dizer quem era, que estava me orientando, quem estava me dando a direção para seguir o caminho de ser chamado um discípulo de Cristo. Hoje em dia, um pedaço de papel chega lá, o cara diz nem isso. O cara já chega lá na igreja, eu sou pastor. Nunca abriu um capítulo da Bíblia, só fica escutando o que os outros falam. Não se dedica nem a estudar a palavra, nem de meditar na palavra, como a própria palavra diz. Medite dia e noite. Então Jesus vem, nesse ponto, mostrar para nós esse questionamento. O que você tem aprendido no dia de hoje? Tem autoridade? Ou é mais um culto de emoções? Porque você vai encontrar todas as suas soluções dos seus problemas do mundo em Cristo. É isso que você vai buscar na igreja? A solução do seu problema no mundo. Então Jesus também está sendo questionado, como Moisés foi pelo Corá. Aqueles 250 lá. Só que aí Jesus faz o seguinte, lá em Lucas 19, 45 até 48, ele vai lá e vai purificar o templo. Como é que ele purifica? Batendo em todos os cambistas lá, porque estão fazendo o quê? Ali devia ser o quê? Uma casa de oração. E qual foi o tema que acabamos de falar? As pessoas hoje não sabem orar. Tem pressa, até para falar com Deus. Querem respostas imediatas. Querem soluções ligeiras, como um raio. Querem soluções assim. Como se fosse uma pastelaria. Agora eu quero de carne, quero de queijo, quero de... Espero que não dê fome em todo mundo aqui. Do almoço já sabe, da janta, né? Sabe como é que é, né? Então aí ele vem para nós e nos coloca uma parábola de lavradores maus. Lá em Lucas 20, de 9 a 18, onde o filho é rejeitado. E aí nós temos essa conexão com o Corá.
a rejeição à liderança divina. Porque não é simplesmente eu estar vendo Moisés, eu estar vendo Jesus, eu estar vendo o ministro lá no altar, não é nada disso. As pessoas hoje estão vendo o homem, não a autoridade divina. Porque hoje em dia se tornou tão comum o ministro chegar lá, não, está na academia malhando, por exemplo. Não, estou fazendo um Cooper, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, estou andando de moto, estou não sei o quê. A gente olha e fala, pai, o que está acontecendo? O mundo está entrando no lugar onde deveria ser somente a autoridade divina. Há pouco tempo atrás aí, um padre desgraçou a vida de um trabalhador. Só porque ele é famoso na rede social. Acabou com a vida de um trabalhador. O cara perdeu o emprego por causa da arrogância, da autoridade de um padre. Agora mesmo, eu acabei de falar. Um pastor veio a público querer acabar com um moleque de 15 anos. Onde está a autoridade divina? Ah, não, é só lá no altar. Rapaz, então eu estou errado. Perguntei para Deus assim. Porque eu não faço me valer do apostolado em nenhum lugar. Mas quem conhece a nós faz questão de chamar a gente de apóstolo. Ou do AP. Como carinhosamente alguns me chamam. Porque não vem mais homem, mas a autoridade divina foi colocada sobre minha vida. E é isso que eu comecei a identificar e a tomar por base e falar assim, pai, que é isso? O que está acontecendo? E aí também ele vai nos dar um exemplo, como o próprio Samuel. O Samuel, lá no primeiro Samuel 11, ele mesmo vai dar, que ele é rejeitado também pelo povo. E Deus nos fala, cuidado, não rejeite o mover de Deus, por causa da forma como Ele age. E tem gente questionando realmente Deus, a forma como Ele age. E o nome disso é rebelião, não revelação, como há muitos colocam por aí. Revelação a gente tem muito pouca. Muito pouca. Não ao nível dessa que nós estamos dando hoje para vocês. Deus escolheu esse dia para passar para vocês. Porque revelação não é simplesmente o que agrada os teus ouvidos, mas o que toca o teu coração e te transforma. Faz você mudar da tua posição. Faz você mudar do teu status que você está hoje. Dessa situação de murmuração. De, eu vou seguir aquele culto lá, aquela igreja, porque lá já tem, vejo a propaganda, vejo isso, os caras têm autoridade lá. Uhum. Aí Samuel diz assim, se temerdes o Senhor. Samuel 12, 14 e 15. Se não obedecerdes também, ele também te coloca. A mão do Senhor será contra vós. O povo pediu um rei. Deus permitiu. Mas esperava o que do povo? Agora nós temos rei, legal. Mas esperava o que do povo? Arrependimento. O povo se arrependeu. Samuel permanece fiel, intercede, mesmo sendo rejeitado.
Ah, está duvidando? Vai lá em 1 Samuel 12, 23. Vai lá. Você acha que eu estou usando roupas aqui ungidas e tudo mais? Por quê? Porque eu sou gostosão? Porque eu quero? Quem não lembra da história de Samuel? Quem não lembra? Da mulher, da mãe dele lá, chorando, porque não conseguia engravidar. Quem não lembra? Quando o sacerdote Eli ainda falou que ela era bêbada. Na verdade, ela estava pedindo e consagrando o próprio filho dela, filho do próprio ventre, já no caminho de Deus. E ele foi quem consagrou o primeiro rei e o segundo rei de Israel. Coube a ele. E o que nós temos hoje é que, ao contrário de muitas igrejas por aí, líderes fiéis não desistem e não abandonam aqueles que Deus confiou. É por isso que críticas disso e daquilo, suporto todos. Mas não mexa com o meu rebanho, porque o leão vai rugir. Assim que Deus me ensinou a fazer. E a gente vai nas igrejas por aí, eu vejo críticas. Entre irmãos ali mesmo. Eu falei, cadê o amor de um amando o outro? Não, nós estamos na congregação. E dentro de uma congregação é que nem família. Tem ali uns desatentos e tudo mais, uns desafetos e tudo mais. Eu falo assim, dentro da casa de Deus? Dentro da casa de Deus? É isso? E aí Deus nos coloca da seguinte forma. Corar nas igrejas. Restauração, rebelião. Nossa igreja primitiva tinha em comum a simplicidade dos apóstolos. Os descendentes diretos do evangelho real, como Jesus, como rei. Não é assim que eles falavam? Não é assim que é? Então, os discípulos de Jesus, nossos apóstolos, andavam de um lugar para outro. O que era chamado de igreja era essa reunião na casa das pessoas, partindo o pão, partindo o cálice, fazendo a Santa Ceia e explicando quem é Jesus. Isso. Coisa simples. E o que hoje nós temos nas igrejas? Temos essa simplicidade, por acaso? Ou temos aqueles ornamentos de mármore, luminárias de ouro, aquela coisa toda, altares lá, que a banda lá, jogo de luz, decoração escura, que dá mais presença. Até acharia legal. Uma coisa escura, quando o Espírito Santo entra, tudo fica iluminado. Então o preto acaba. Mas só que continua escuro. O fundo escuro só prova a escuridão que eles estão se metendo. Esse desejo da escuridão é justamente aquilo que o coração está cheio. Essa vontade de ter a parede escura, aquele negócio na igreja, por causa do jogo de luz, aqui também nós temos um joguinho de luz simples. Mas Deus colocou, eu quero a cor de areia. Eu quero areia nas paredes. Porque a igreja tem que ser um deserto. Nada mais além disso. Tem que ser um deserto. Não é lugar de conforto. Lugar
lugar de formar caráteres, de formar vitoriosos. A questão será: estamos ouvindo o que diz o Espírito Santo de verdade, na forma correta? Ou apenas de acordo com o consenso humano da maioria? O que nós estamos ouvindo mesmo? É aquilo que agrada a nossa vontade, o nosso coração, o nosso desejo? Ou realmente estamos ouvindo o Espírito Santo disse isso? E olha que muitas vezes, quando eu recebo a mensagem, eu peço confirmação. Fico fazendo realmente, como Gideão. Confirma aí de novo. É isso? Me dá a direção? Eu vou anotando. Daqui a pouco confirma isso aqui para mim. E é assim que eu tenho feito com ele. Porque eu tenho uma obrigação de entender. Mas a compreensão nem sempre acompanha o ritmo do próprio Espírito Santo. A gente precisa de um tempo para falar, opa, peraí, deixa eu pensar. Porque o espiritual é muito avançado. A mais nossa tecnologia que nós temos agora de IA, isso, que é a mais avançada que nós temos, que decide pela gente, faz tudo pela gente, é isso? A espiritualidade é anos-luz à frente da IA. Que hoje nós estamos todos vangloriando uma IA. Só que a espiritualidade é anos-luz na frente de uma IA. Por que isso, apóstolo? Porque a IA é cria de homens, não de Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Diga para a IA que ela está errada. Você vai ver o xingo que ela vai te dar. Pronto, acabou. E uma escrava. Como é que eu posso chamar alguém de inteligente sendo escravo? De inteligência sendo escravo. Para satisfazer o homem. Porque o homem não quer mais pensar. Não quer mais criar nada. IA faz tudo. Agora toda hora estão me oferecendo um curso de IA, não sei o quê, babá. Falei, cidadão, eu quero continuar pensando. Eu quero continuar refletindo. Mas você não entendeu? Ela é mais dinâmica, é mais... Vai te... Filho, você tem relacionamento com Deus? Não. Então eu te ensino. Mas não queira me ensinar aquilo que realmente me importa é anos-luz à frente da sabedoria de qualquer IA mais moderna que exista no mundo inteiro. Você na sua juventude é capaz de acompanhar um velho como eu? Você encontrou em mim um homem que tem sabedoria, como você mesmo disse, e quer me ajudar a alcançar novos degraus. Só que eu falo, pego na sua mão e te mostro um degrau muito maior. Só que as pessoas têm medo desse degrau maior, porque não querem sair da zona do mundo. Não é nem de conforto mais, da zona do mundo. E aí a gente começa a entender e perguntar ao mesmo tempo, que isso serve de uma forma geral, como o caso desse menino. Qual é o objetivo da igreja hoje? Levar a palavra de Jesus. Você vai escutar todos os tipos de colocações, colocamos assim. Tudo aquilo que o IA dá é o que vão estar aí repetindo por aí. Mas o objetivo da igreja, mais forte no dia de hoje, é ouvir os sofrimentos causados pelo mundo. Já percebeu isso? As coisas que as pessoas, quando me procuram para querer conversar, aquela coisa toda, o que elas mais falam é sobre sofrimento.
causados pelo mundo. Senta, conversa, toma um chá. O café está caro, né? Tem que tomar chá agora. Então a gente fica naquela situação de pergunta, a pessoa só vem, chora, lamenta e tal, e a palavra de Deus vem. Pronto, a pessoa já está abençoada lá, legal, beleza, tranquilo. Mas são sofrimentos do mundo. Hoje a igreja tem que estar preparada para isso. Ela não está. Ela vem de soluções. Ela percebeu isso? A igreja, hoje em dia, vem de soluções. Soluções aqui é Jesus Cristo. Você tem que ofertar, tem que fazer dízimo, tem que ser assim, tem que seguir o que está aqui. Essa é a doutrina da igreja. E quando você vai conversar, é porque você não teve fé, porque você teve se metendo lá com os trabalhos lá de demônio, que não sei o quê, papapá. Vem sempre por uma desculpa. Sendo agressiva. Jesus nunca foi agressivo com ninguém. Nunca. Pelo contrário, peraí. Qual é o seu problema, filho? Estou pronto para te ouvir. Qual o problema de vocês? Senhor, nós vamos aqui afundar. Espera aí. Calma uma brincadeira aí, calma uma tempestade. Vocês não têm fé, não? Vocês não estão vendo com quem vocês andam? Vocês não têm fé? Vocês não aprenderam, não? Quem vê lá é um fantasma. Não, sou eu, filho. Não aprendeu ainda. O mundo está cheio de situações para criar sofrimento mesmo. De verdade. Mesmo aqueles que não, eu sou homem de fé, sou mulher de fé. Mas você vai passar pela tribulação. Se você não passa pela tribulação, então você não é cristão. Você não aceitou o batismo. Você só passou pelas águas. Fez um juramento falso. Que a Bíblia não é sua fé. Cristão, que é cristão, vive em tribulação. Isso é fato. Isso é fato. Então não vem me posar aí que tipo, não, é o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, então você deixou de ser cristão, querido. Venda as tuas coisas e dá para os pobres. Não foi isso que ele falou? Por que você não age como Cristo? Por que você não age? Mas você se vangloria do mundo. Já percebeu isso? Você se vangloria do mundo. Mas sou cristão, mas eu tenho um mundo aqui. Então você está vencendo no mundo e não no mundo. O Senhor mesmo nos disse que era para olharmos para vencer o mundo. E hoje as mudanças nos cultos trouxeram um aprendizado de descartar o que é saco. Por exemplo, lá nos maus lavadores. Vamos voltar lá. Um culto que mais valoriza a apresentação como a de um show do mundo. Já percebeu? Onde ficaram os sacrifícios? Não estou falando daquele sacrifício do envelopinho, não, cara. O seu sacrifício pessoal. De não ser dependente do ministro para você orar. Quando você chega na igreja, você chega o quê? 5 segundos antes de começar o culto. Já percebeu? Para que eu vou chegar antes? Para orar. Entrar em comunhão. Convidar o Espírito Santo a habitar dentro de você. Já habita. Tem certeza? Porque se habitasse, você oraria. Você não pararia de orar. Como a própria palavra do Senhor mesmo diz. Orar sem cessar. É um prazer orar sem cessar. Um prazer imenso. Ficar orando o tempo inteiro. Antes mesmo, hoje de começar, o Senhor me catou de um jeito ali, que a oração quase ia virar o culto. Você tem uma ideia.
Quando você tem essa intimidade com Ele, você conversa com Ele. De uma forma de oração. Então você vê o quê? Onde está também a sã doutrina? Já percebeu que todo mundo hoje faz lá uma apresentação de meia hora, lá da banda, né? Às vezes até um pouco mais, 40 minutos, em alguns lugares. Aí a palavra vem lá, meia horinha. 40 minutos, no máximo. Quando às vezes eu vou pregar em alguma igreja, os caras falam, ó, você tem meia hora para pregar. Eu falo, então eu não vou, já nem vou. Porque quem tem que tomar conta é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é relógio. Eu não vou dizer para o Espírito Santo, você tem meia hora. É a mesma coisa que nem Cristo falou. Eu vou dizer para o vento para onde ele tem que ir, ou o que ele tem que fazer. É isso. Ele já chega com o discurso pronto lá, no seu tabletezinho, no seu papelzinho lá e tudo mais, e chega lá com a sua biblinha, lê 2, 3 versículos lá e já fica vagueando. Falando que você vai ser vencedor, que você é ungido, que você é isso, que você é aquilo. Mas uma coisa ele não fala. Você já se arrependeu? Hoje? E aí nós começamos a ver que aqueles mesmos que se dizem discípulos de Cristo são os primeiros que rejeitam a sã doutrina, acham que o que fazem é santo. Ah, aprendemos desse jeito. Tem mesmo? Olha, eu não sou muito antigo de convertido, mas eu andei com muito crente, andava com aquele terno surrado, de casa em casa, com aquela biblinha debaixo do braço. Eu andei com muitos deles. Viu? Não fazia parte de igreja nenhuma, mas andei com muitos deles. Aprendi bastante sobre Jesus ali. Viu? Mas eles tinham que andar com aquele sapato surrado. Não com o luxo que é hoje. Se não tiver aquele sapatinho lá de cromo alemão, aquela coisa toda, nem entro no altar. Se eu tiver aquela gravatinha lá que tem que ser de seda importada, porque não sei, a mesma de ontem, não vou usar. Imagina. Igreja de Cristo é essa que não me dá uma gravata nova todos os dias. Precisamos urgentemente afrontar essa fragmentação da fé. Urgente. Confrontar líderes para restaurar a dignidade das nossas raízes. Como a gente faz isso? Olha os apóstolos. Andavam em simplicidade. Não tinha um vestuário longo. Não tinha. Iam pelo caminho. Só isso. Ser gentil, muitas vezes mistura um pouco mais as pessoas. Ser gentil não te leva à clareza de entendimento, mas gera uma confusão grande do que é misericórdia, com a permissão de prejudicar a fé. Mas eu quero que ela vai ser bonzinha, ela vai dar um pacotinho de bolacha, que ela está precisando, que não sei o quê, papapá. Ei, você está ensinando sobre fé? Você está prejudicando, você está tornando a pessoa dependente daquilo que você está dando para ela, ou que os outros estão dando para ela, porque ela pedindo. Você está tornando ela dependente. Mas você não transformou a fé dela. A fé dela é que tipo assim, amanhã eu vou estar de novo nesse mesmo santo lugar e alguém vai me dar um pacote de bolacha. Até um dia que o cara hoje me deu R$100. Sim. Você mudou alguma coisa da fé dessa pessoa? Ou manteve ela no ostracismo? A confusão do mundo hoje não pode interferir ou direcionar qualquer igreja, pois isso nos afasta da verdade. Aquele que ama a verdade, literalmente ama a Cristo. E segue
o ensinamento. Ou seja, evangeliza. Mostra quem é Ele. Apresenta Jesus. Tem vontade de estar com Ele. Ser discípulo de Cristo. É isso. Por isso se faz necessário dar a Deus o que é de Deus. E ensinar ao mundo que o que vem dele deve ser limitado a ele. Olha isso. Não se mistura a fé com os valores do mundo. Se você quiser mais sobre isso aí, vai lá em Lucas 20, de 19 a 26. O que é isso aí? De quem é essa moeda? O que tem desse lado? É César. E o outro é o valor. Dê a Deus o que é de Deus. O mundo que é do mundo. Não se mistura valores com fé. Fé não se compra. Fé não se compra. Ah, mas na campanha lá ele diz que eu tenho que dar não sei o quê. Mentira! É mais uma que está fazendo engodo. Vocês não aprenderam ainda isso, não? Através desse discernimento da moeda. Qual é a face que está nessa moeda? É de César. Dá a César o que é de César. Se aquela igreja quer que você dê o mundo para ela, e você quer dar, então não reclama do que você está perdendo. Porque tem muita gente que chega para mim e fala, não vou mais em igreja. Sabe por quê? Porque eu frequentava tal igreja, eu dei uma casa, um altar. Ah, que legal. E aí? Fiquei sem nada. Justamente o que nós estamos ensinando. Você deu para a igreja o mundo que ela queria. Mas e ela te retribuiu ensinando a ter fé em Deus? Não. Tanto que agora você não quer mais na igreja. Ou seja, homem de pouca fé. Simples assim. Mas as pessoas não querem falar isso. Ah, porque que a ovelha vai pensar de mim? Imagina, os caras estão ficando malucos. Sabe aquelas críticas? Mas é a verdade. O senhor mesmo falou. Busque a verdade. Ela te liberta. Você hoje está procurando o quê? O manto da mentira? Da onde você habita? Só porque é uma zona de conforto? Só porque você deixa usar aquele vestido que você não pode usar na outra igreja? Porque ela, tipo assim, você pode usar o boné, você pode ligar o celular no meio do culto. É isso. A sua zona de conforto você quer jogar para dentro da igreja. Ou seja, você quer colocar o seu mundo no mundo da igreja. E onde fica a fé? Onde fica a sã filosofia, a sã doutrina? Onde fica? Para isso precisamos examinar com profundidade a parábola das 10 minas, lá em Lucas 19, de 11 a 27. Lá diz o seguinte, versículo 12. Um homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino. Opa! Quem é que foi tomar um reino? Jesus. E voltar depois, né? E voltar depois. Deu-lhes 10 minas, negociai até que eu venha. É aqui que muita igreja cai, nessa armadilha, porque não entende de parábola. Se diz aí, ó, doutores de parábola, teologia, aquele negócio, mas não entenderam essa parábola. Não entenderam. Porque, deu 1, deu 10, deu 5, deu 1, multiplicou, lá, então foi dono de 10 cidades, o outro, tem mais 5, o outro que não teve nada, perdeu tudo. E se eu mudar essa história para você e tirar valores?
econômicos que correspondem ao mundo. Quando você lê essa parábola, você olha para o mundo. Mas se olhasse para Deus, viria o seguinte: eu deixei com vocês 10 unções aí para vocês ganharem almas. Quantas vocês ganharam? 10? 5? 1? Quantas almas vocês ganharam? Ah, mas tem uma parte lá que ele fala que vai ser achado no banco, que tinha pelo menos rendido os juros. Claro! Se você for chamado para a obra e não quer fazer, mas você está prejudicando com que outros façam, você está lá sendo uma pedra de tropeço na vida de muitos, não abre a porta para que as pessoas entrem, sai do caminho. Simples. Fica sentada num cantinho lá, espera para ver depois o teu julgamento. Mas está lá marcado, você foi chamado. Todos os que são de Cristo são chamados para a obra. Ninguém é para ficar parado. Todos são movimento. Dentro de uma igreja, tem que ter um movimento. É dessa forma. Mesma coisa aqui. Eles não pararam. Um produziu 10. Conquistei 10 cidades. Ele não conquistou 10 minas. Ele conquistou 10 cidades. Quantas pessoas tem numa cidade? Quantas almas ele acabou ganhando? Ah, mas eu não consegui das 10, mas conseguiu 5 cidades. Já pensou 5 cidades de almas ganhas? Ah, não, eu consegui uma. Alma, não cidade. Não é uma grande diferença? E é isso que ele vai cobrar da gente. É isso que ele vai cobrar. Isso é fato. Ele está dizendo aqui, negociai até que eu venha. E está todo mundo anunciando aí, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eu espero, tomara que não. Porque se ele vier, o que nós vamos estar apresentando? Vamos ser sinceros, pessoal. Só assistir um pouquinho aí de vídeo. Como eu não tenho televisão, eu fico assistindo tudo pelo WhatsApp, lá pelo celular e tudo mais. E pelo computador. Pessoal, essa semana eu tomei um susto. As cidades todas tomadas, não por cristãos, mas por perseguidores de cristãos. Lá com suas burcas, lá, aquele negócio todo um parlamentar, todo lá em Nova York, lá então, pelo amor de Deus. Fechou a avenida lá. Só lá. Eles ali, tudo que é contra Cristo. Está acontecendo com os cristãos no mundo inteiro. Vamos perdendo as ovelhas. Por quê? Porque perdemos a tradição. Nós estamos nos sujeitando a comodismo. Ah, vou lá, escuto lá o que tem lá na missa, está tudo certo. Ah, vou lá com o pastor, chego em cima da hora porque aquele som me atrapalha. Mas você já falou para o pastor que aquele som atrapalha? Eu já cansei de falar para o pastor, eu vou ficar lá de fora, enquanto você não abaixar essa porcaria aí, eu vou ficar lá fora esperando. Quando você abaixar o som, eu entro. Cansei de falar isso. Cansei. Respeito meus ouvidos. Respeito. E a pessoa, as igrejas têm que começar a respeitar as próprias pessoas dentro dela. Elas não são capazes disso. Vocês não perceberam? A partir do momento que ela te agride com um som alto, ela já não respeita quem está lá dentro. Imagina quem está lá fora que nem conhece. Já pensou isso? Já começaram a avaliar isso? A igreja que você frequenta te respeita? A partir daí já, começando aí, vamos começar a analisar. Qual é o resultado de tudo isso que nós vamos entregar
quando o Senhor voltar. Não podemos salvar o mundo, mas podemos mostrar o caminho da salvação. Essa é a diferença. Você não vai salvar o mundo, porque já está escrito, já está condenado. Mas eu posso mostrar, e todos nós devemos, mostrar o caminho da salvação, que se inicia onde? O arrependimento. Arrependei-vos enquanto é tempo. E não em permanecer na mesma natureza. Daquele cara que atravessou as águas lá, disse, não, Jesus Cristo aqui, eu aceito o batismo, aceito a Bíblia, aquele negócio, mas sai do outro lado, continua fazendo as mesmas coisas, porque não quer mudar. Ah não, a igreja tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não! Não. A igreja que aceita como você é, ela é tão corrupta e tão culpada como você. Então a igreja está sob condenação. Pergunta se eu deixo aqui abusar de Deus. Pergunta. Não deixo mesmo. O segredo é: sirva a verdade. Doa o que doer. Sirva a verdade. Porque Jesus é a verdade. Não é isso? Lembre-se da parábola da casa edificada sobre a areia e que está de fato. Você tem a sua, de fato, sobre uma rocha. Ela se molda de acordo com o mundo. Isso é areia. Ah, se não fizer desse jeito o povo vai embora. Que vá. Não são ovelhas, são bodes que você tem aí. Que vai embora. Porque é bode. O Senhor mesmo já falou, eu vou separar a ovelha de bode. Ou você também não aprendeu sobre isso na Bíblia? Ele mesmo falou, eu vou separar. Então está na hora de começar a nos purificar da igreja, não pela quantidade de pessoas que tem. Se a pessoa quer continuar sendo bode, é porque ela não quer ser salva. Simples assim. Ela não quer a verdade. Ela quer massagear o erro. Ah, eu pertenço àquela igreja, faço isso para aquela igreja, aquele negócio todo. E tá bom. Mas vamos ensinar a verdade para ela? Não, não quero. Meu pastor não falou dessa forma. Já começa por aí. Não aceita a verdade. Não consegue enxergar. Mesmo que você tire a venda dos olhos. Não quer. A tradição antiga nos mantém no caminho de volta para casa. Os nossos apóstolos sabiam como voltar para casa. E nós abandonamos no caminho. Permitimos que o mundo entrasse e dominasse. O que é e qual é realmente a sua igreja? Aquela que cultua os mármores e equipamentos? Ou aquela que recebe uma mãe com dor pelo filho que se perdeu no mundo? Ou ainda, aquele homem que atravessou distâncias para estar ali na presença do Pai? Ou ainda aquela criança faminta atrás de um simples pacote de bolacha? Bateu na sua porta. Tio, eu estou com fome. E a sua igreja rejeita. Ajudar essas pessoas. Ouvir essas pessoas. Agradecer quando eles atravessaram uma cidade inteira para chegar lá. Ufa, custou, mas cheguei. Eu vim adorar o Senhor. E você recebe esse teu irmão de braços abertos. Então, aquela igreja que recebe doentes em busca de auxílio e dá
alívio para eles. Aquela igreja que recebe os perdidos para sará-los e curar para a direção rumo a Deus. Qual é essa igreja? Você está do lado de Corá ou de Moisés? Você quer rebelião ou quer revelação? Você quer continuar vivendo na ilusão ou quer continuar vivendo no quê? Na prosperidade. Você reconhece a autoridade de Cristo? Ou questiona tudo como os fariseus? Quer um rei como os outros povos? Ou quer obedecer a Deus? O que você quer? O povo pediu um rei. Deus entregou Saul. Deus entregou Saul para ele. E aí? Qual foi a volta disso aí? Todo mundo sabe o que aconteceu com Saul. A desgraça que aconteceu no final do seu reinado. A perdição, o mal que chegava sobre a vida dele. Você quer obedecer a Deus? Essa é a grande pergunta. Deus está purificando hoje toda a liderança de todas as igrejas para o novo tempo. Por isso que Ele me fez pensar essa semana inteira para vocês. Todos os dias ali, horas ali, ficando ali e tal. Está dizendo, estou fazendo um novo tempo, uma nova aliança. Isso é um decreto dele. Estou fazendo uma nova aliança a partir de agora. Solta essa mensagem para o mundo. Está aí. Quem tem ouvidos, que ouça. Quem quiser criticar o seu jeito, achar que o seu jeito está bom, aquela coisa toda, problema seu. É sinal que você não está pronto para o arrependimento. Sinal que você não quer. Então arrependa-se se tem questionado a autoridade de Deus. Continue firme se você é um líder fiel. Cuidado com a rebelião espiritual. Ainda você pode usar 1 João 1,9. Perdão para os que confessam. Lucas 20,17. A pedra que os construtores rejeitaram. Talvez você esteja rejeitando a palavra de hoje na tua vida. Então pense bem. Como é que você vai querer edificar a sua fé? Arrepende-se. Chame pelo discernimento. Interceda. Sai do seu lugar comum. Ore. Faça como Samuel. Tenha intimidade com Deus. Senhor, nosso Deus, obrigado pela tua palavra viva, que nos confronta e transforma. Livra-nos do espírito de Corá, da rebelião contra a tua autoridade e renove em nós o temor do Senhor. Reconhecemos que Jesus é Rei verdadeiro, a pedra que os homens rejeitaram, mas que tu exaltaste. Ensina-nos a obedecer como servos fiéis e a não resistir ao teu governo. Levanta em nossa geração líderes como Samuel, cheios do teu espírito, íntegros, intercessores, e que toda rebelião, orgulho, desobediência sejam arrancados de nossos corações. Purifica-nos, Senhor, e reina em nossas vidas, em nossa igreja, em nossa geração. Que o Senhor nos use com autoridade e graça nessa palavra que foi derramada em nossas vidas. Que o fogo do Espírito Santo nunca se apague em nossas vidas. Senhor, renova em nós o teu temor, o temor ao teu nome. Levanta líderes cheios de espírito e cala toda voz de rebelião. Purifica o teu templo, as tuas igrejas, e governa, Senhor Jesus, como Rei e sacerdote eterno. Que nós sejamos sempre na tua paz, para todos sempre,
em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom.